Bom, pessoal, então a segunda estimativa dos nossos estados físicos pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem vai ser feita com as equações do modelo, né, são as mesmas equações do modelo físico, escrita em espaço de estados, só que para calcular as derivadas de fluxos, nós utilizaremos as melhores estimativas que nós temos dos estados físicos, que são os fluxos avaliados na primeira estimativa e as correntes na primeira estimativa. Então, a segunda estimativa de derivadas de fluxos será feita com a primeira estimativa dos valores dos estados físicos, tá? Então a gente vai ter isso aqui, ó, segunda estimativa da derivada de fluxo de estator em eixo D vai ser, né, a tensão de estator em eixo D menos a queda de tensão na resistência do estator, avaliada aqui, ó, com a primeira estimativa da corrente de estator, que é essa aqui, mais a frequência de alimentação vezes a primeira estimativa do fluxo de estator em eixo Q, que é essa aqui, ó. Foi calculado nessa linha aqui anterior do código. Da mesma forma, a gente vai ter agora aqui, ó, a segunda estimativa do fluxo de estator em eixo Q, tá? E aí nós vamos ter essa segunda estimativa calculada aqui, vai ser VSQ menos a queda de tensão na resistência de estator, né, que vai ser processada a partir da primeira estimativa da corrente de estator em eixo Q, que é essa aqui, né, que a gente colocou aqui embaixo, tá? Menos a parcela da força contra a eletromotriz que aparece em eixo Q, que vai ser dado pela frequência vezes o fluxo de estator, a primeira estimativa do fluxo de estator em eixo D, que é essa aqui que a gente calculou aqui em cima, ó, nessa linha anterior do programa, tá? Bom, e aí a gente segue, né, com as outras duas estimativas de derivada de fluxo. Então a segunda estimativa da derivada do fluxo do rotor em eixo D vai ser a tensão de rotor em eixo D menos a queda de tensão na resistência do rotor mais a parcela correspondente ao escorregamento vezes o fluxo do rotor em eixo Q, a primeira estimativa do fluxo de rotor em eixo Q. Aqui nessa equação, né, nós usamos os melhores valores que nós temos ao momento para a corrente do rotor em eixo D, que foi calculada nessa linha de cálculo, e para o fluxo de rotor em eixo Q, que foi calculado nessa linha de cálculo, nessa linha do código, nessa linha anterior do código. E por último aqui, a estimativa da derivada do fluxo de rotor em eixo Q. Também se valendo da melhor estimativa que a gente tem para a corrente do rotor em eixo Q, que foi essa calculado, foi o último valor calculado para essa corrente, que é o da primeira estimativa dela, e o melhor valor que a gente tem para o fluxo de rotor em eixo D, que é o valor processado aqui nessa linha da primeira estimativa do fluxo de rotor em eixo D. Tá? Então aqui a gente processa então a segunda estimativa das derivadas de fluxo. Então, a partir das derivadas de fluxo, a gente vai chegar aos próprios fluxos, né? Então, o fluxo de estator em eixo D, a segunda estimativa dele vai ser o valor do fluxo de estator em eixo D, que a gente calculou no último passo de cálculo, mais a derivada dele no tempo, essa segunda estimativa da derivada dele,
vezes um passo de dt sobre 2. Tá? Da mesma forma, a gente vai processar aqui a segunda estimativa do fluxo de estator em eixo Q, vai ser o valor desse fluxo mais a derivada dele no tempo, a segunda estimativa da derivada dele no tempo, vezes um passo dt sobre 2. E a segunda estimativa do fluxo de rotor em eixo D vai ser o valor que ela tinha, né, no último laço de programação, mais a derivada dela no tempo, né, essa segunda estimativa dessa derivada, vezes um passo de dt sobre 2. E por último, a segunda estimativa aqui do fluxo de rotor em eixo Q é o valor que você tinha para esse fluxo, mais a derivada dele no tempo, foi essa segunda estimativa que a gente acabou de processar, vezes um passo dt sobre 2. Tá? E aí a gente então processa aqui as estimativas de corrente ISD, ISQ, IRD, IRQ. Vai ser a matriz de indutâncias inversa vezes o vetor de fluxos. Fluxo de estator, segunda estimativa do fluxo estator em eixo D, segunda estimativa do fluxo estator em eixo Q, segunda estimativa do fluxo de rotor em eixo D, segunda estimativa do fluxo de rotor em eixo Q. Ok? E aí, com essa segunda estimativa de fluxos, nós vamos para a terceira estimativa. Tá? Então, a terceira estimativa segue o mesmo algoritmo que nós fizemos nas outras duas, né? Se olhar nas outras duas estimativas, tem um bloco de cálculo onde a gente calcula, onde a gente processa as derivadas de fluxo, um bloco de cálculo onde a gente calcula os fluxos pelas integrais das suas derivadas, e um terceiro bloco de cálculo onde a gente processa as estimativas das correntes. Tá? Aqui na segunda estimativa fizemos a mesma coisa, são 3 blocos de cálculo. O primeiro deles a gente calcula a segunda estimativa de derivadas. O segundo bloco de cálculo a gente processa os fluxos pela integral das suas respectivas derivadas. E o terceiro bloco de cálculo a gente processa as correntes a partir das estimativas dos fluxos. Ok? Então a terceira estimativa vai seguir a mesma lógica, a mesma sistemática. Tá? Então a gente vai ter aqui a terceira estimativa da derivada do fluxo de estator em eixo D, que vai ser processada usando as equações do nosso modelo, né, aqui escritas em espaço de estados, e usando as melhores estimativas possíveis que nós temos para os estados físicos, né, que são as estimativas obtidas no segundo bloco de cálculos, ou no segundo bloco de processamentos do método de Range-Kutta, que é aqui, ó, a corrente estator em eixo D, a segunda estimativa dela, e a segunda estimativa do fluxo de estator em eixo Q, que é essa aqui, ó. Ok? Aqui, ó, a gente vai processar a terceira estimativa do fluxo de estator em eixo Q, né, a partir do nosso modelo, escrito em espaço de estados e com as melhores estimativas possíveis para os estados físicos envolvidos nessa equação. As melhores estimativas possíveis são as últimas que nós fizemos, né, os últimos cálculos que nós fizemos para esses estados. Tá? Então aqui, ó, é a segunda estimativa da corrente estator e a segunda estimativa do fluxo de estator em eixo D. Foi calculado aqui, foi a última linha onde esse fluxo de estator foi processado. Tá? Aqui então, ó, a gente vai ter, né,
na mesma sistemática, a terceira estimativa para a derivada do fluxo de rotor em eixo D. E a terceira estimativa para a derivada do fluxo de rotor em eixo Q. Bom, com as estimativas das derivadas de fluxo, nós processaremos as suas respectivas integrais para calcular os próprios fluxos. Então a gente vai ter aqui o fluxo de estator em eixo D, a terceira estimativa dele, né, como sendo essa integral numérica da derivada do fluxo estator em eixo D. Como é que a gente processa essa integral numérica? A gente pega todo o valor que já estava acumulado na variável e soma, né, com o delta fluxo correspondente a essa estimativa dos estados físicos. Como vai ser esse delta fluxo? Vai ser a derivada do fluxo estator em eixo D no tempo vezes um dt. Tá? Aí atenção que o método de Range-Kutta preconiza que essa terceira estimativa dos estados físicos é feita com o passo dt e não dt sobre 2, igual foi feita aqui na segunda estimativa do estado físico. Tá bom? E aí, né, seguindo a mesma sistemática para os outros estados físicos, aqui está a estimativa do fluxo estator em eixo Q, a terceira estimativa para o fluxo de rotor em eixo D, e a terceira estimativa para o fluxo de rotor em eixo Q. Ok? E com essas estimativas de fluxo, a gente calcula as estimativas das correntes. Como que você está fazendo as estimativas? Né? Então, só para completar aqui. Então aqui a gente tem a estimativa das correntes pela indutância, né, inverso, a matriz da indutância de indutâncias inversas, vezes aqui as estimativas dos fluxos. Tá? A mesma sistemática das outras duas estimativas preconizadas no método de Range-Kutta, né? Primeiro a gente estima derivadas, depois a gente calcula os fluxos a partir da integral dessas derivadas e depois a gente calcula as correntes a partir dos fluxos. Ok? E aí, finalizando o método, a gente tem aqui a quarta estimativa dos estados físicos, e até por isso o nome, método de Range-Kutta de quarta ordem. Tá? Que são 4 estimativas dos estados físicos presentes nas equações. Então a quarta estimativa aqui, ó, a gente vai calcular as derivadas de fluxo, né? A quarta estimativa para elas, pela equação do nosso modelo escrita em espaço de estados e com os melhores valores possíveis que nós temos para os estados físicos em um determinado instante, que são as últimas que nós fizemos, né? Então, a terceira estimativa da corrente estator e terceira estimativa para o fluxo de estator em eixo Q.
ok? Da mesma forma aqui, vai só fazendo errata aqui em cima, tensão de estator em eixo D, aqui tensão de estator em eixo Q. Aqui é mais, e a de baixo é menos. Ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D, terceira estimativa. E aqui as derivadas dos fluxos de rotor. Quarta estimativa, né, para a derivada do fluxo de rotor em eixo D. E quarta estimativa para o fluxo de rotor em eixo Q. Ok? Bom, e aí seguindo a mesma sistemática, né, dos outros passos do método de Range-Kutta, a gente pode calcular as estimativas de fluxo. Só que, até fazendo uma errata aqui, depois da quarta estimativa das derivadas, a gente pode concluir o método. Não precisa repetir as estimativas dos fluxos, né? Uma quarta estimativa. A quarta estimativa já vai ser a estimativa final, né? E ela vai ser processada assim, ó. Então a gente vai fazer uma estimativa final das derivadas, né? Então a derivada do fluxo de estator em eixo D no tempo vai ser dada por uma média das quatro estimativas que nós fizemos. A primeira, a segunda estimativa, ela ganha um peso maior do que a primeira, porque ela é feita em um instante de tempo mais próximo a um instante de tempo para o qual a gente tem a última estimativa do fluxo de estator em eixo D. Então ela tende a estar mais certa, tá? Então ela ganha um peso maior no cálculo. A terceira estimativa também é aquela que a gente faz, né, com um passo de cálculo dt sobre 2. E a quarta estimativa, desculpa, aqui era a terceira, e a quarta estimativa, que é a última que a gente processou. Né? São então somadas 6 estimativas de derivada de fluxo. Então a gente divide isso aqui por 6. Ok? Fazemos as mesmas, o mesmo processamento, né, para a estimativa das derivadas de fluxo estator em eixo Q, né, somando aqui as 6 estimativas, ou as 4 estimativas de derivada de fluxo estator em eixo Q, com as duas intermediárias tendo peso 2. Tá? E chegamos então na estimativa final da derivada do fluxo estator em eixo Q. Estimamos também a derivada do fluxo de rotor em eixo D, com a mesma sistemática, e a derivada do fluxo de rotor em eixo Q, com a mesma sistemática. Tá? Com isso, então, a gente faz a estimativa final dentro desse laço dos estados físicos. Então, o fluxo estator em eixo D nesse estado físico vai ser o valor que você tinha para ele, mais um delta fluxo. Qual que vai ser o delta fluxo? É a derivada do fluxo com relação ao tempo vezes dt. E a estimativa do fluxo de estator em eixo Q vai ser o valor que você tinha para esse fluxo, mais a derivada dele no tempo, vezes dt. Mesma coisa para o fluxo de rotor em eixo D.
e para o fluxo de rotor em eixo Q. Ok? Bom, com os fluxos calculados, a gente calcula as correntes. Então, corrente estator em eixo D e Q, corrente de rotor em eixo D e Q. Vai ser igual então a matriz de indutâncias inversa vezes os fluxos que nós acabamos de calcular. Fluxo de estator em eixo D e Q, fluxo de rotor em eixo D e Q. Tá? Com as correntes calculadas, a gente processa agora a dinâmica eletromecânica. Então a gente calcula aqui a expressão do torque eletromagnético. 3/2 do número de polos sobre 2 vezes a indutância mútua vezes IRD ISQ menos IST IRQ. Né? E aí, finalizando, a gente calcula a dinâmica do sistema eletromagnético, né? Também expressando essa dinâmica em espaço de estados. Então a gente vai usar aqui a segunda lei de Newton, né? Colocar aqui a derivada da velocidade, que é o estado físico presente nesse modelo, né? Então a gente vai isolar de um lado e vai processar a equação de outro. Então vai ser 1 sobre o momento de inércia vezes o balanço de torques, né? O torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque de atrito em rolamentos e mancais, né? E aí nós vamos então processar a velocidade mecânica integrando a sua derivada. Então vai ser todo o valor que você tinha, né, para a velocidade até o último laço de cálculo, mais a derivada da velocidade no tempo vezes dt. Tá? Vocês vão observar na dinâmica eletromagnética que a gente usou nas estimativas do método de Range-Kutta, que aparecia toda hora a velocidade mecânica tal como ela é vista no sistema eletromagnético, né? O ômega-r que eu marquei ali. Esse ômega-r, ou seja, a forma como o sistema eletromagnético vê o sistema mecânico é essa aqui, ó. ômega-r vai ser o número de pares de polos vezes ômega-mec. Tá? E aqui a gente acaba então o processamento das equações do modelo. Ok? Tem um ponto relevante também, que é o que armazenar e como armazenar. Então nós vamos tratar disso agora para poder então finalizar o laço de cálculo.